Nós estamos de volta e com a Mara Mendes, mais uma vez ao vivo, direto de Brasília agora, para falar do caso do ex-jogador Robinho. Agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal atingiu maioria de votos para manter a prisão dele, condenado por estupro coletivo pela Justiça da Itália. Mara, qual que é o placar nesse momento? Renata, até agora são 7-1, 7 pela manutenção da prisão de Robinho. O único ministro que votou até agora contra a prisão para que ele seja liberto foi o ministro Gilmar Mendes. O restante acompanhou aí o voto do relator, o ministro Luiz Fux, que diz o seguinte: ele diz que a decisão do STJ de ter validado a sentença do julgamento da justiça italiana é legítimo e válido. Então não há o que se questionar em relação à questão da decisão do STJ. Isso porque, Renata, a defesa de Robinho entrou com 2 recursos no Supremo Tribunal Federal. E esse recurso, para deslegitimizar essa decisão do STJ, já se era ventilado ali mesmo nos dias os dias após a decisão do STJ, a defesa já havia ventilado que ele iria entrar com esse tipo de recurso para poder dizer o seguinte: a defesa alega que essa decisão do STJ de ter validado a condenação da justiça italiana não era válida, era inconstitucional. E o relator, o ministro Luiz Fux, disse o seguinte: não é inconstitucional, porque isso está dentro dos acordos que são feitos entre os países. Outra alegação também da defesa não é nem só a questão da alegação, era simplesmente anular, pedir para que essa sentença, essa condenação italiana, ela fosse anulada e que Robinho fosse julgado aqui no Brasil. O fato é que são 7-1, a defesa está perdendo, aliás, já perdeu porque o STF, então, com essa quantidade de votos, já se formou a maioria para que Robinho continue preso. Robinho tem 8 meses que está preso, ele foi encaminhado para o presídio de Tremembé, que é onde pessoas que são condenadas e têm casos de repercussão nacional são encaminhadas. Em relação à questão dos votos, me chamou muita atenção, Renata, o voto da ministra Carmen Lúcia, que acompanhou o voto do ministro Luiz Fux. E ela diz o seguinte: ela diz que em pleno século XXI a gente ainda viveu uma situação dessa e que, infelizmente, a mulher sofre, não sofre só na Itália, mas sofre em todo o mundo esse tipo de crime. E que esse tipo de crime ele tem que ser combatido, não dá para se passar, não dá para ter tolerância em relação a nenhum crime, principalmente essa questão do crime de estupro. E lembrou também no seu voto que Robinho foi condenado pela justiça italiana porque participou, esteve envolvido num estupro coletivo. Então, chamou a atenção essa questão do voto da ministra Carmen Lúcia, lembrando que esse julgamento, Renata, ele não é um julgamento no plenário presencial, mas sim no plenário virtual. E esse julgamento deve ir até terça-feira, ele deve acabar até terça-feira. É lógico que agora a gente já sabe a maioria do entendimento do STF, porque já se formou aí já são 7 votos a favor da manutenção da prisão de Robinho. Ainda faltam alguns ministros, porque são 11 ministros, mas mais por uma questão de protocolo. O julgamento vai até terça-feira, mas oficialmente a maioria é essa, pela manutenção da prisão de Robinho, que, segundo até mesmo o sistema penitenciário, ele segue uma rotina como qualquer outro preso. Ele tem direito aí ao banho de sol e, inclusive, Renata, preso aqui, cumprindo a pena aqui, vale lembrar que Robinho também
tem os benefícios de quem é de preso, né, do condenado aqui no Brasil, que é a questão da progressão da pena. Então, estudando ou fazendo uma atividade dentro de educação, até em relação à questão das leituras de livro, o preso consegue a progressão de pena. Então, Robinho também entra nessa questão desses benefícios, Renata.